Lord Killanin têm sido muito otimistas, mas os membros do Comitê Olímpico Internacional estão profundamente pessimistas com os rumos que a entidade tomará. Eu pergunto ao senhor, Major, o senhor que tem participado de todas as últimas reuniões do Comitê Olímpico Internacional, onde está a verdade? O movimento olímpico sobreviverá às Olimpíadas de Moscou? A verdade está no otimismo de Lord Killanin ou no pessimismo que ele afirma dos membros do Comitê Olímpico? Major Padilha, eu perguntaria ao senhor qual o problema existente entre a África do Sul, a Rodésia e o Comitê Olímpico Internacional. Senhor Major, como o senhor sabe, nunca na história dos Jogos Olímpicos modernos um brasileiro concorreu à prova de maratona, que, em minha opinião, é a síntese dos Jogos Olímpicos, é uma epopeia, é uma prova maravilhosa. O senhor não acharia que a estes próximos Jogos Olímpicos de Moscovo o Brasil devia fazer representar-se por um atleta na prova de maratona, tanto mais que existe um atleta brasileiro, pelo menos um, em condições de representar condignamente o Brasil? Nós estamos no ano da Olimpíada e o Brasil, em todas as épocas, sempre foi assim. Esse é um problema crônico do Brasil. Agora começa essa corrida desesperada para preparar os atletas para a Olimpíada de Moscou. E todos nós sabemos, até mesmo o Major Silvio de Magalhães Padilha sabe, que é muito tarde para se preparar o atleta brasileiro e disputar essa Olimpíada. Eu acho que o Brasil tinha que formar, na verdade, uma geração olímpica, tinha que transformar esse país num país olímpico. O governo sistematicamente diz que verba não falta, que verba ele dá. O certo, nesses casos, seria ter uma geração olímpica formada e constituída, não apenas para a Olimpíada de Moscou, para as próximas Olimpíadas. O que é que falta, então? Eu perguntaria ao Major Padilha isso. O que é que falta para o Brasil realmente se transformar num país olímpico? Para o Brasil formar uma geração olímpica, uma geração de atletas para as futuras Olimpíadas? El equipo paraguayo que está participando en este momento en el certamen sudamericano de voleibol infanto-juvenil. En ese sentido, el equipo paraguayo no tiene la preparación que tendría que tener un equipo como Brasil, como Venezuela, que tienen todas las comodidades. Sin embargo, el equipo paraguayo no tiene esas comodidades. En ese sentido, el Comité Olímpico Paraguayo está haciendo todo lo posible para tener un estadio cerrado donde pueda practicar la selección paraguaya y de esa manera tener una adecuada preparación y participar así en los certámenes tanto sudamericanos como en otros eventos internacionales, ya con algunas posibilidades de tener una privilegiada ubicación dentro de esos certámenes, tanto sudamericanos como internacionales. O Carlos Nussmann, o seu adversário político, nas últimas eleições, fechou as portas da Confederação Brasileira de Vôlei por falta de verba. Eu gostaria de saber de você, Padilha, se existe má aplicação de verba dentro do esporte brasileiro. As confederações vivem reclamando a respeito de distribuição de verbas. O senhor poderia explicar, por favor, quais são esses critérios? Como as verbas são destinadas às confederações de amadores? Que medidas o COI deveria adotar para que o futebol nas Olimpíadas fosse disputado realmente por jogadores amadores? E isso tem solução ou o senhor acha que deveria se excluir o futebol como esporte olímpico? Em que estágio se encontra a preparação das equipes do Brasil para a Olimpíada de Moscou? Existe problema de verba ainda? Como é que se explica que no ano que vai ser disputada as Olimpíadas, a Confederação Brasileira de Vôlei fecha suas portas por falta de verbas? Major, a pergunta é rápida. Como é que o Comitê Olímpico Brasileiro consegue se manter com a verba do governo? Major, considerando que o Brasil compete em Olimpíadas desde 1920, ou seja, há 60 anos, e nesses 60 anos conseguiu fazer apenas 3 campeões olímpicos, eu pergunto, Major,
vale a pena? Major Padilha, gostaria de fazer duas pequenas perguntas ao senhor. A primeira, ao tenente Padilha, atleta, qual foi a sua grande alegria e qual a sua grande mágoa? E a segunda, ao presidente do nosso Comitê Olímpico, sua grande alegria e a sua grande mágoa também. A comemoração da Semana Olímpica não é apenas essa reunião toda de atletas, não é apenas só para comemorar a data. Tem algo a mais, né? Bom, isso aqui representa a data em que Pierre de Coubertin, no dia 23 de junho de 1894, criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. De maneira que o Comitê Olímpico Internacional, depois, numa reunião em 1946 em Lausanne, estabeleceu então esta data como Dia Olímpico e recomenda a todos os comitês nacionais que festejem esse dia e faça então a propagação do olimpismo nessa data por todo o mundo. É uma confraternização também. Também, o olimpismo é isso, é confraternização entre os povos, é paz, é humildade, é fair play, é espírito de equipe, é tudo aquilo que dá à juventude o que eles necessitam para o resto de sua vida e fazendo parte também da educação. Como o Brasil está se preparando para as Olimpíadas de 84? O Brasil vai chegar lá? Vamos chegar melhores do que nas anteriores, mas antes disso ainda temos um passo a dar, que são os Jogos Pan-Americanos, e que estamos nos preparando agora para essa realização também com equipes muito boas. Nem em todas nós podemos tirar medalha de ouro, mas a nossa equipe de todos os esportes está muito bem representada. Agora tem uma modificação nos Jogos Olímpicos para 84 em relação ao futebol. Que modificação é essa? Bom, essa modificação é proposta pela FIFA, em que existem 3 categorias de atletas para o futebol. É a categoria Campeonato do Mundo, é a categoria Olímpica e a categoria de Júnior. De maneira que para a categoria de campeão do mundo, de Copa do Mundo, o Brasil, na América do Sul e os demais países da Europa não podem participar de outros torneios. Somente a Oceania, a Ásia, a África é que poderão sempre participar nos Jogos Olímpicos, com todos aqueles que participaram nos Jogos da Copa do Mundo, com exceção, portanto, da América do Sul e da Europa. Isso prejudica o Brasil? Bom, prejudica porque nós temos também nesses países, nós vimos países africanos com jogadores excepcionais, mas agora com esta abertura do jogador olímpico, nós podemos, por exemplo, uma seleção mista aí dos novos e dos júnior, que temos uma ótima seleção, porque nós temos ficado sempre dentro do regulamento. E dentro desse regulamento, com rapazes de 17, 18 anos, enfrentando homens que participam do Campeonato do Mundo, o que agora vai ser diferente. Já conversei com o presidente Julitti para que façamos uma seleção à altura também desse campeonato. A iniciativa de homenagear é da Secretaria. Secretaria, a iniciativa de homenagear os atletas, entregando medalhas, é da própria Secretaria. Eu acho que o poder público e toda a população deve sempre reconhecer aqueles que participam ou participaram defendendo as cores da bandeira brasileira, as cores da nossa pátria. Então, realmente, a Secretaria Municipal de Esportes, com muita satisfação e com grande alegria, tem hoje, na comemoração do Dia Olímpico, na Semana Olímpica, tem a satisfação de homenagear atletas que realmente trouxeram glórias para o nosso país e também aqueles que estão iniciando e que serão esperanças do Brasil para obterem bons resultados nas Olimpíadas. Quais os incentivos que esses atletas estão recebendo por parte, pelo menos, da Secretaria Municipal de Esportes? Nós temos, dentro da Secretaria Municipal de Esportes, o programa Adote um Atleta. Então, é um programa que temos algumas empresas que adotam